Oi, gente, bom dia. O assunto da nossa aula de hoje é a correção das atividades sobre fecundação, DNA mitocondrial e DSTs, tá bom? A primeira questão diz assim: por meio de um desenho, represente o sistema genital feminino. Eu coloquei essa imagem aqui para vocês porque quem tem computador pode colocar uma folha sulfite e desenhar, né, assim, rapidamente e depois reforçar o desenho e colocar as imagens, os nomes, né, de cada parte. Ou então pode fazer a olho mesmo, desenhar de forma simples, contando que tenha esse triângulo, né, que representa o útero, essas duas bolinhas aqui que são os ovários e esses dois tubos ligando a bolinha ao triângulo, né, que são as tubas uterinas. E a pergunta é: indique em que local desse sistema ocorre a fecundação. Gente, vocês lembram que eu disse para vocês que os espermatozoides, né, eles fazem uma verdadeira corrida, tá? Enquanto eles vêm aqui em direção ao útero para ir para tuba uterina, tá aqui o ovário, né, que também vai em direção oposta. Então, se ele vem aqui, né, nessa direção, e o ovário ele tá aqui e o óvulo ele sai por aqui, então eles se encontram, tá? Olha aqui desse lado, nas tubas uterinas. Então a fecundação ela ocorre nas tubas uterinas. Por quê? Porque a fecundação ela só ocorre quando o espermatozoide ele entra dentro do óvulo, tá? Não é aqui enquanto eles estão correndo, né? E também não é aqui enquanto o ovário está expelindo o óvulo, não. É aqui, tá? Nessa área aqui, mais ou menos. A quarta questão diz assim: descreva o processo da fecundação humana. Então, vamos relembrar. A fecundação, ela pode ocorrer de forma natural, através do ato sexual, ou de forma sintética, né? Digamos assim, que é através da fertilização in vitro. Mas o nosso foco é a natural. Como é que ocorre a natural? Um homem e uma mulher, quando eles estão tendo relações sexuais, né? Que um homem ele ejacula, no seu sêmen tem vários, ó, ele ejacula nessa parte aqui, né? Que é a parte externa. No seu sêmen tem vários espermatozoides que começam aqui, né, a corrida. Nessa parte aqui da vagina, que ela é muito ácida, já morrem alguns. Então, né, já diminui aqui a quantidade que vão passar para o útero. Aí, no que os espermatozoides, eles estão nessa parte aqui do útero, o ovário, né, ele vai expelir um óvulo se a mulher tiver em período fértil. Porque se ela não tiver, né, o espermatozoide não vai encontrar nada, então ele vai só morrer. Então, no que eles se encontram, né, olha, bem aqui na tuba uterina, o espermatozoide, ele tem duas barreiras para poder entrar dentro do óvulo, que é a corona radiata e a zona pelúcida, né? E como é que ele destrói essa camada? Através de enzimas que eles têm no acrossomo, que é aquela cabecinha do espermatozoide. Aí, quando ele consegue furar, automaticamente, né, a zona pelúcida, que é aquela membrana mais interna, ela barra qualquer outro espermatozoide de fecundar o óvulo, né? Ela barra formando uma membrana de fecundação. Aí, a partir daí, já não é mais o espermatozoide, né? E o óvulo, é o zigoto. E é importante lembrar que quando o espermatozoide ele consegue furar as duas barreiras do óvulo, ele perde a sua cauda e as suas mitocôndrias, tá? Só entra no citoplasma, né, dentro do óvulo, o núcleo do espermatozoide e o centríolo. E essa foi uma breve descrição, tá? Do que como é a fecundação humana. Aquele vídeo que eu deixei como material de apoio, ele vai
explicar bem melhor, né, assim, de forma mais ilustrativa, tá? A quinta questão diz assim: confirme a seguinte afirmação: as mitocôndrias da mãe passam somente para suas filhas e não passam para seus filhos, que as recebem do pai. Ela é verdadeira ou falsa? Por quê? Gente, é falsa, tá? Os filhos, assim como os filhos, como as filhas, todos vão receber a mitocôndria da mãe. Porque vocês lembram que o espermatozoide do homem, né, quando ele fecunda, quando ele passa as duas barreiras, ele perde a sua cauda e as suas mitocôndrias, então é falsa, tá? Todo o DNA mitocondrial que um homem e que uma mulher tem, ele é de origem materna. Aí, a segunda questão da página 674 diz assim: há doenças hereditárias que são causadas por mutações no DNA mitocondrial. O risco de ocorrerem meninas e meninos afetados por essa doença é igual à prole de mulheres afetadas e à prole de homens. Justifique sua resposta. Então, gente, a resposta para essa pergunta é não, tá? Os filhos de uma mulher afetada, né, com alguma doença mitocondrial, não é igual aos filhos de um homem. Por quê? Porque quando esse homem ele vai gerar um filho com outra mulher, ele perde, né, o seu DNA mitocondrial, a sua mitocôndria, né, e a sua cauda, o seu espermatozoide ele perde, tá? Então, o homem ele não passa nenhuma doença mitocondrial, ele apenas recebe, tá? Essa é a explicação. Os homens, eles recebem, eles podem contrair alguma doença de suas mães, tá? Mas eles nunca vão transmitir para a sua filha ou seu filho, porque na hora da fecundação, o seu espermatozoide, né, ele perde lá, quando ele fura a barreira, perde a cauda e o DNA mitocondrial. Então, qualquer doença que ele pudesse ter ali já não tem mais risco de passar. B. Uma mutação no DNA mitocondrial pode estar presente nos espermatozoides afetados? Sim, gente, pode estar presente no espermatozoide do homem, tá? Mas é como eu disse, ele não tem a capacidade de passar essa mutação para frente, porque na hora da fecundação, todo o DNA mitocondrial dele é dizimado. Então, mais uma vez, qualquer doença que poderia ser passada com esse DNA se destrói ali mesmo. 7. Os espermatozoides, então, estão entre as células humanas que possuem maior número de mitocôndrias. A. Explique a presença, né? Como se explica a presença do alto número de organelas no espermatozoide? Bem, gente, os espermatozoides, eles são células muito ativas, que precisam de muita energia para continuar funcionando, ou seja, produzir outros espermatozoides, realizar suas funções de divisão celular, para sua locomoção, né, já que ele se locomove com a cauda. Ele tem também alta produção enzimática e por essa razão eles precisam de grandes quantidades de mitocôndrias. A B. Explique por que, mesmo havendo tantas mitocôndrias no espermatozoide, dizemos que a herança é materna. Porque na hora da fecundação, né, o espermatozoide ele só fornece para o zigoto o seu núcleo e o seu centríolo, né? Suas mitocôndrias se desintegram
na hora que ele consegue furar aquelas duas barreiras, a corona radiata e a zona pelúcida. Então é por isso, né, que a gente diz que por mais que ele tenha, sei lá, milhões e milhões e milhões de DNA mitocondrial, na hora da fecundação esse DNA é destruído e só resta o da mulher, né, o de origem materna. Agora nós vamos para a resolução das questões sobre DST, tá? Tem uma questãozinha lá da página 672, questão 6, que ela diz assim: cite duas DSTs provocadas por bactérias, uma provocada por vírus e uma por protista, tá? Lá na página 663 e 664 do livro, vocês vão encontrar a resposta, mas também vão encontrar na internet. Duas DSTs provocadas por bactérias, tem a sífilis e a gonorreia. Uma causada por vírus, a famosa AIDS, né? Pelo vírus do HIV. E uma causada por protista, a tricomoníase, tá? Depois vocês podem pesquisar sobre cada uma mais a fundo. Aí eu passei uma atividade por fora para vocês escolherem uma DST e elaborar um resumo de no mínimo 20 linhas. Eu tô dando um exemplo aqui a AIDS, né? Que ela é muito famosa, né? Muito conhecida. Aí vocês podem falar quais os sintomas, como é que é transmitido, como é que a gente pode se prevenir, qual é o vírus, né? Esse tipo de coisa. Tá bom? E tem que ter no mínimo 20 linhas. E eu ainda aguardo vocês enviarem, tá? Para mim colocar a presença de vocês. E por hoje é só, tá? O tema da nossa próxima aula são os tecidos humanos, tecido epitelial, nervoso, muscular, tá? Dentre outros.